Oiê, como equilibrar carreira, maternidade e casamento? Como dar conta de tudo isso com saúde mental, né? Com saúde emocional, com qualidade de vida? É o tema do SOS Mãe Intuitiva de hoje. Seja muito bem-vinda. Que tema difícil, né? Que tema difícil. Quando eu pedi para vocês, né, me tragam sugestões, o que vocês gostariam que a gente olhasse agora juntas em 2025, e vocês me trouxeram umas coisas muito difíceis aqui, mas totalmente possíveis da gente olhar, né? Um dos desafios foi esse, de trazer essa visão, né, da maternidade intuitiva para essas mil funções que a gente tem, né? Então, como que a gente consegue conciliar, equilibrar esses papéis, né? O papel da mulher profissional, o papel da mulher mãe, o papel da mulher mulher, né? O papel da mulher esposa, da mulher parceira. Como que a gente consegue equilibrar isso para ser mais leve, para a gente conseguir desfrutar dessa jornada com mais tranquilidade? É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou trazer alguns pontos que dificultam a gente de viver esse lugar de tranquilidade, mesmo com muitas responsabilidades. Tá? Então, é impossível a gente ser mãe, a gente ter uma carreira, a gente ter um casamento, a gente ter uma casa, a gente ter animais de estimação, a gente ter amigos, a gente ter família, a gente ter, né, a vida sem realmente ter muitas responsabilidades. Então, quando a gente, mesmo que inconscientemente, a gente escolheu ser mãe, mesmo que lá em outro momento não foi, né, não foi de propósito a nossa gestação, em algum momento a gente escolheu isso, né? Então, nesse momento que a gente escolheu, oi Tayane, nesse momento que a gente escolheu, a gente entendeu que teria essa responsabilidade. Então, a cada coisinha nova que a gente vai colocando na nossa vida, a gente vai precisar colocar energia naquilo para que aquilo aconteça, para que aquilo flua, para que aquilo dê certo, né? Então, a gente vai se multiplicando para dar conta de todas essas responsabilidades. Então, cada coisa que você escolhe, né? Como, vou dar um exemplo, assim, bem básico, assim, que é o exemplo aqui da nossa casa. Né? Eu adoro plantas, queria ter um monte de planta dentro de casa e a gente tinha até a bananeira dentro de casa, né? Então era muita planta dentro de casa, ainda tem muita planta dentro de casa. Só que cada planta é mais uma responsabilidade, mais um filho para cuidar. O áudio tá baixo, vou colocar mais perto aqui, peraí. Mais um filho para cuidar, né? A plantinha precisa de água, precisa de atenção, as plantas sentem as coisas, então se tu, né, conversar com ela, ela vai se desenvolver melhor, então é mais uma responsabilidade ali. Então, todas as escolhas que a gente faz na nossa vida, elas vão gerar uma situação ali que vai nos levar a ter mais responsabilidade. Né? Então, aquela coisa que fala, né? Onde cabe um, cabe dois. Né? Se tu tem um filho, ter dois vai ser tranquilo. Já tenho um, vou ter dois. O segundo vai ser mais fácil, né? Oi, Aline. Oi, Karen. A gente sempre acha isso. Não. Se eu já tenho um cachorro, acho que o segundo cachorro vai ser mais tranquilo. A gente sempre fica nessa ilusão e a gente realmente vai se sobrecarregando. Né? Então a gente vai aumentando a nossa responsabilidade com muitas coisas. Tá? Isso é uma reflexão também para trazer para vocês. Sempre pensar, né? É lindo, por exemplo, uma casa cheia de plantas, né? Mas será que isso faz sentido com a tua realidade, com a quantidade de demandas que você tem na tua casa, né? Então, a gente vai... Eu fiz um detox, literalmente, aqui, né, de plantas,
porque realmente estava muita coisa. E aí a gente colocou elas do lado de fora, né, no quintal mesmo, para elas viverem na natureza, porque dentro de casa a gente tinha que cuidar muito elas e dava muito trabalho. E é muita coisa mesmo, porque conciliar, né, conciliar esse lugar, eu vivo isso, né, eu vivo esse caminho onde eu trago aqui a maternidade intuitiva, que é uma missão e que também é o meu trabalho, né? Eu vivo a maternidade intensamente, né? E também eu tenho o meu casamento, eu tenho a minha casa, eu tenho meus bichos, eu tenho as minhas plantas, eu tenho a minha autorresponsabilidade de estudar, porque todos os dias eu estou estudando para eu poder estar aqui e ter conhecimento para compartilhar com vocês. Eu tenho várias responsabilidades comigo mesmo, né, de saúde também. Então a gente vai se enchendo de coisas. Como que a gente consegue dar conta disso com alegria? Que esse é o segredo, né? Fazer com que esse caminho, mesmo que seja cheio de responsabilidades, ao mesmo tempo ele tenha alegria, ele tenha uma diversão, ele seja divertido de fazer. Então, alguém aí tem uma rotina intensa e consegue ver alegria, leveza no meio dessa rotina intensa? Alguém aí já vive isso? Alguém aí já sente isso? Responde para mim, eu sim, eu não. Aurora, tenho dificuldade. Não. Acho que é Ana, não sei o nome. Tá. Marina, não. Camila, não. Ana Paula, não. Lu também não. A K sempre. Que bom. Ana, tá cheio de Ana hoje, gente. Não. Tayane, não. Fábio, não. Fernanda, não todos os dias, mas sim. Mais ou menos, falta o profissional. Tá, a gente vai entender alguns pontos aí, porque muitas vezes a gente vai abandonando alguns pedacinhos, né? A Adri tá falando sim, a Geise às vezes. Na aula, gratidão minha, é sempre bom aprender. Que bom que tu tá aqui. Nilda é pesado. Michelle às vezes sim, às vezes não. Tá, quando tu tem essa questão que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, significa que falta colocar uma rotina, né? Uma rotina, uma organização para conseguir colocar energia naquilo que você quer que cresça na sua vida, né? Basicamente é isso, eu preciso colocar energia naquilo que eu quero que cresça na minha vida. Então, se eu quero crescer como um ser humano, eu preciso colocar energia nisso. Eu preciso colocar energia em eu ser um ser humano melhor. Como que eu faço isso, né? Eu preciso me curar, eu preciso olhar para os meus traumas, eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso daqui a pouco estudar um pouquinho sobre determinado assunto, trabalhar o meu autoconhecimento. Eu preciso colocar energia nisso para que eu seja uma pessoa melhor, porque eu quero ser. Então eu vou entendendo o que é importante para mim. Eu quero ter uma carreira, eu quero ter uma empresa, eu quero criar um negócio, eu quero prosperar. Tá, então quanto de energia tu está colocando nisso na tua vida hoje? Não dá pra gente abandonar. Eu fiz um encontro em dezembro com as mães intuitivas, que foi um encontro somente para alunas do programa, falando justamente sobre isso, sobre não abandonar uma área da vida, porque ela vai ser realmente abandonada. Então, não acho correto, quando a gente se torna mãe, não é correto, não é saudável eu simplesmente me jogar nesse maternar 100% do tempo, negligenciando o meu autocuidado, negligenciando os meus desejos, os meus sonhos, negligenciando o meu casamento, porque a tendência é que as coisas que eu vou
abandonar, elas vão realmente ficar para trás. O que a gente não usa, a gente perde. O que a gente não usa, a gente perde, tá? A Michelle está falando aqui, o segredo é como conciliar. A impressão é que a gente segura um prato e cai outro. Sim. Mas essa sensação, ela é realmente uma sensação. E essa sensação, ela vem de 2 lugares. O primeiro lugar é esse ponto que eu estou trazendo para vocês. Eu preciso organizar a minha vida, me incluindo nela, né? Então, criar uma rotina que seja mais saudável para mim, mais coerente para mim e que tenha relação com essa vivência que eu quero ter, né? Se eu quero equilibrar a carreira, maternidade e casamento, né? Talvez para algumas de nós não é importante a carreira agora. Não é uma coisa que eu quero agora. Então, não é uma coisa que eu preciso agora. Então, eu quero conciliar maternidade e casamento. Já está ótimo se eu conseguir fazer isso. Não é obrigatório que você precise colocar energia na carreira se você não sente que é uma coisa que você precisa fazer. Então, as mães intuitivas precisam sempre usar essa intuição para entender se faz sentido ou se não faz sentido. Colocar tudo isso agora ao mesmo tempo. É necessário? É um desejo teu? Então vamos fazer, né? Então vamos organizar. A organização da rotina, ela vai te ajudar a conseguir colocar em prática isso. E por que muitas vezes a gente organiza a rotina e não consegue colocar em prática? Organizar a rotina, sentar para olhar os horários, é chato, mas é necessário, né? A gente ficou aqui uma semana organizando o horário e fechando um com a agenda do outro para conseguir encaixar os projetos desse ano, as coisas que eu quero fazer, as coisas que nós vamos trazer aqui para vocês, os temas, tudo foi muita organização para conseguir dar conta e faltou coisas porque, né, o dia só tem 24 horas, né, infelizmente. Então, a gente precisa escrever a nossa rotina colocando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer colocar energia. O que eu coloco energia cresce. Então, se eu quero crescer, né, se eu quero ser uma pessoa que vai se desenvolver, que vai crescer, eu vou colocar energia nisso. Eu preciso organizar na minha agenda um espaço para fazer isso, seja lá o que for, né? Então, as mães intuitivas, né, quando entram lá no programa, eu falo, separa um momento para esse teu processo aqui, porque esse teu processo vai te resgatar e todas as outras coisas vão se encaixando, né? Então, precisa fazer essa organização. Não consigo sair do lugar, não consigo fazer a organização, não consigo nem parar para olhar minha rotina, me auto-saboto o tempo todo, não sei nem por onde começar. Não sei por onde começar. É sentar, pegar uma folha e escrever a tua rotina, como que ela tá hoje, como que poderia ser. Né? O horário que tu acorda, o horário que tu dorme, o horário que tu faz o almoço, o horário que tu faz não sei o quê, o horário que tu vai trabalhar, o horário... É isso, é fazer uma rotina. Ver o que dá para melhorar ali. O que tu tá abandonando e que tu precisa incluir porque você quer incluir, porque você deseja incluir. Então, a Ká tá falando que escrever a rotina do dia seguinte antes de dormir é ótimo. Eu não faço isso, tá? Já tentei fazer dessa forma e não funcionou. A longo prazo não funcionou para mim, mas para cada uma de nós a gente vai encontrando o jeito. Eu tenho uma rotina já estabelecida de atividades e tudo, até o colocar a roupa para lavar, estender a roupa, dobrar as roupas, guardar as roupas, tudo tem um horário, porque senão as coisas não funcionam, senão eu não consigo abrir espaço para eu conseguir cuidar de mim também. Fico cuidando de todo mundo e não consigo cuidar de mim. Então tudo tem um horário, para que eu coloque energia em tudo que eu acho que é importante. Tá? Então, se eu tenho dificuldade em construir isso, em organizar isso, aí eu tenho que olhar outros pontos, que são as questões emocionais envolvidas aí. Eu consigo fazer esse equilíbrio, essa organização hoje, porque eu liberei muitas memórias, muitas cargas, que são as cargas que eu vou trazer aqui, informações para vocês com relação a isso, tá?
Nós temos algumas cargas emocionais, que são programações lá da nossa infância, que elas nos limitam a conseguir equilibrar as nossas, a nossa estrutura como adultas, né? Então, é como se lá no nosso inconsciente ainda a gente se sinta uma criança. Então, lá no nosso inconsciente, a gente, de alguma maneira, por algum motivo, eu vou trazer alguns motivos que podem ser para vocês refletir hoje. Por algum motivo, você pode estar simplesmente se bloqueando de ser grande. E aí, quando eu falo sobre ser adulta, é ser grande, ter responsabilidades. Não é aquele negócio do dar conta de tudo com sacrifício, com muita dor, com muito sofrimento, lágrimas, sangue, suor, né? Não. É um adulto diferente, é um adulto que é grande. É um adulto que é grande de corpo, é um adulto que é grande de espírito, é um adulto que é grande emocionalmente e é um adulto que é grande mentalmente também. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa, é uma pessoa que ela é adulta fisicamente. Mas se a gente conversa com essa pessoa, a gente percebe que ela não conseguiu desenvolver esse crescimento, né, acompanhar esse crescimento do corpo físico, né, com o desenvolvimento emocional, com o desenvolvimento mental, com o desenvolvimento espiritual. Tudo isso que sustenta essa vida adulta com alegria, essa vida adulta cheia de responsabilidades com alegria. Eu consegui porque eu trabalhei muito esse lugar de ser grande, de ser adulta. Eu quero ser adulta em todos os sentidos. Eu quero ser adulta fisicamente, eu quero ser adulta mentalmente, eu quero tomar atitudes de uma pessoa que cresceu. Eu não quero ficar tomando decisões com base naquela criança que foi rejeitada lá na infância. Porque a criança que foi rejeitada na infância, ela não vai conseguir ter uma carreira de sucesso, ela não vai conseguir ter paciência, né, com os seus filhos, ela não vai conseguir ter um bom casamento, provavelmente ela vai acabar aproximando alguém que vai rejeitar ela ou que vai tratar mal ela. A criança, ela vai trazer muitos problemas para esse adulto se ela não for olhada e resolvida. A gente vai fazer isso hoje, tá? E aí a gente tem alguns pontos que são os pontos principais lá da nossa infância que nos colocaram nessa situação e nesse medo de ser grande, de ser verdadeiramente adultas, né? Gurias, o meu áudio ele muda, eu acho que é por causa do Instagram, isso já aconteceu outras vezes, tá? Na gravação não fica desse jeito, é bem estranho, é só no ao vivo, acho que é alguma questão do ao vivo aqui. Tá? Mas acontece às vezes de dar umas travinhas e a voz fica meio robótico. O áudio está oscilando. Tu consegue ver aqui, Thiago, se é a internet? Tá normal aí pra ti? Gurias, talvez seja alguma coisa do Instagram. Oi, Carla. Que bom que tu tá aqui. Tá, vamos lá, vamos seguir. Vocês estão conseguindo me entender, né? Bom, eu preciso passar para vocês alguns pontos que são importantes para vocês avaliarem por que é tão difícil se colocar nesse lugar de ser grande e de ter essa facilidade de viver essa vida do adulto com todas essas responsabilidades, com todas essas demandas com alegria. Tá? Eu vou seguir aqui, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Ó, hoje vi uma live e a voz estava oscilando. Então é o Instagram, isso já aconteceu outras vezes, tá, gurias? A gravação depois fica bom, aí quem precisar, quem tiver dificuldade de entender, depois pode assistir a gravação aqui, tá? Mas sigam aqui comigo, vamos seguindo aqui o processo. Bom, a gente tem que entender aonde que a gente ficou presa lá na infância com essa dificuldade de viver essa vida de ser grande
de construir algo para nós a nível profissional, a nível de família, a nível amoroso? Por que a gente não está conseguindo construir essa estrutura na nossa vida com alegria? Por que precisa ser em sacrifício, com dificuldade? Por que a gente tem que abandonar uma coisa para fazer outra? Por que eu tenho que abandonar minha carreira para ser mãe? Por que eu tenho que abandonar o meu casamento para ser mãe? Isso acontece muito. Muitas mães acabam... tinha um casamento maravilhoso, aí engravida, o bebê nasce, os dois se separam. Né? É muito comum isso acontecer. Por que eu preciso abandonar o meu marido para ficar com o meu filho? Por que eu tenho que... Essas visões, elas são visões das programações que a gente viveu lá na infância. Então, por algum motivo, você não consegue viver esse equilíbrio. Alguma coisa tu tá deixando para trás, tu tem que deixar para trás. E se tu não deixar para trás, tu vai ter que se sacrificar muito para fazer esse negócio acontecer. E dá para fazer diferente. Bom, primeiro ponto aqui. Exigência excessiva e perfeccionismo. Tá, vou trazer aqui uma situação. Clara, ela tem 35 anos, ela é gerente de projetos e é mãe de 2 crianças. Na infância, prestem atenção, tá? Clara era pressionada por seus pais a tirar as melhores notas e ser a melhor em tudo. Hoje, ela se sente sufocada ao tentar equilibrar carreira, maternidade e casamento. Mesmo com um emprego estável e filhos felizes, ela nunca acredita que está fazendo o suficiente. Está sempre revisando os projetos do trabalho, limpando a casa até tarde, organizando festas perfeitas para os filhos. Ela vive buscando a perfeição e ela não consegue essa perfeição. Ela se cobra o tempo todo. Então, essa Clara, né, que é uma personagem aqui, só para trazer essa referência do perfeccionismo, ela cresceu em um ambiente onde os pais exigiam a perfeição dela. Tá narrando a minha vida. Então é isso que eu queria que vocês pegassem, esse ponto, tá? Porque vão ter outros exemplos aí e talvez faça sentido para algumas, para outras não. Anotem, para vocês saberem o que é, o que tá pegando aí, tá? Então, a Clara, né, essa nossa personagem aqui, ela cresceu em um ambiente onde os pais exigiam perfeição dela, um comportamento exemplar, né? Boas notas, era aquela coisa, não faz mais que a obrigação, né? Tirei 9, tirei 10, não faz mais que a obrigação, né? É a tua obrigação tirar essa nota aí. E qual que é o impacto na vida adulta de alguém que vive isso na infância? O sentimento constante de que nunca está fazendo o suficiente. Ela vai chegar a um ponto de esgotamento físico e emocional. Essa mãe perfeita, que dá conta de tudo, que é, né, mulher maravilha, guerreira, maravilhosa, que faz, que acontece, que é tudo... Né? Ah, como é que tu consegue? Trabalha a semana inteira, chega na casa da pessoa, tá tudo limpo, bonitinho, organizado, não sei o quê. Ela passou das 7 da noite até as 3 horas da manhã limpando a casa, porque ia ter visita no final de semana. Ela vai chegar a um ponto que ela não vai dar conta mais disso e ela vai chegar num esgotamento. E qual que é a consequência dos filhos dessa mãe, né? Que viveu isso, que hoje está vivendo esse perfeccionismo intensamente. Os filhos, eles podem crescer com medo de errar. Então, esse perfeccionismo ele vai se repetir, porque os filhos também vão se ver nesse lugar de serem perfeitos. A gente inconscientemente vai repetir aquela pressão que os nossos pais deram em nós. Filho com medo de errar, sensação de que precisa ser perfeito para ser amado. Tá? Então, preciso ser perfeito para ser amado.
A criança pode desenvolver toque, pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver transtornos por causa desse medo de errar. A Adriane está falando, eu estava me sentindo exatamente com esse esgotamento. Até entrar para o seu programa, mudei muito a minha forma de viver, fazer e sentir. Que bom, Adri. Vai ficando tudo mais leve, né? Então, claro, aqui tem uma situação de perfeccionismo extremo, tá, gurias? Às vezes a gente é um pouquinho perfeccionista, mas a gente não é tão nesse extremo. Mas é importante a gente entender que pode ser que a gente esteja num lugar de autossabotagem muito grande. E aí, como que eu vou organizar? Eu me cobro tanto que tudo se torna pesado. O que poderia ser leve, né? Essa capacidade de fazer, de colocar as coisas, deixar as coisas maravilhosas, pode se tornar um peso gigante na nossa vida, se a gente não conseguir colocar alegria nisso. Então, é como se essa mãe ainda sentisse o pai e a mãe ali, faz o que eu quero, faz o que eu tô dizendo para fazer, não tá bom, tem que fazer mais, tem que fazer de novo, né? Então, essas crianças, então, filhos de mães perfeccionistas, podem desenvolver ansiedade para tentar, vai ficar sempre tentando atender as expectativas, né, dessa mãe. E essa criança, ela também vai crescer com uma programação de que o bom não é o suficiente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Se alguém se identificou. O próximo ponto é falta de reconhecimento. Segundo ponto, falta de reconhecimento. A Dani está falando aqui, eu também estava indo para esse caminho quando te encontrei-me. Que bom, Dani. Deu tudo certo. Vamos lá. Um outro exemplo aqui. Joana, uma mãe, professora, de 3 filhos. Ela é mãe, tem 40 anos, é professora, tem 3 filhos. E na infância, a Joana fazia tudo para agradar os seus pais. Mas raramente recebia um parabéns. Hoje ela busca constantemente reconhecimento no trabalho e nas redes sociais. Então, trazendo para a realidade de hoje, né? Publica cada conquista dos filhos e fotos das refeições que prepara, esperando curtidas, esperando elogios. É uma pessoa que está sempre buscando ser aceita, reconhecida pelas outras pessoas, né? Seja numa rede social, ou seja, né, num grupo de amigos, na família. Mas assim, mesmo fazendo tudo isso, ela sempre acha que não está fazendo o suficiente e ela sente um vazio muito grande. O que causou isso nessa mãe? Quem está se reconhecendo aí? Quem que tá caindo fichas aí? A Kátia. A Ká, eu sou assim, espero reconhecimento no trabalho e no marido. A gente joga pro outro fazer a gente se sentir bem. Que não dá pra ser, né? Ó, Carla, Ana, Maiana. Então, não receber elogios, reconhecimento, atenção suficiente por conquistas ou esforços. Então, aquela criança que não teve muita atenção lá na infância, ela pode começar a fazer coisas para chamar atenção e aí, se ela não recebe, ela cria essa programação. Quais são os impactos, né, para essa mãe na vida adulta? Ela vai buscar aprovação externa o tempo todo. Ela não vai conseguir reconhecer o próprio valor. Ela só vai reconhecer o valor dela se alguém reconhecer o valor dela. Por ela não consegue. Então, como que essa mãe vai conseguir conciliar uma carreira de sucesso, né? Uma maternidade leve, um casamento maravilhoso, se ela não consegue se autoaceitar? Vai pesar, ela não vai conseguir. Tá? A sensação de fracasso dela é muito grande. Então, ela vai buscar
alguém que fique idolatrando ela, alguém que traga para ela essa sensação de reconhecimento. Me encaixo nas duas histórias, a Dani está falando. Vão ter várias aqui, eu me encaixava na grande maioria delas, tá? Então essas histórias são as histórias da nossa versão criança que ainda está aqui incomodando, não está deixando a gente crescer. Não está deixando a gente crescer e a gente tem que olhar para isso, a gente tem que resolver. Senão a gente não consegue equilibrar os pratos da vida adulta. Porque se a gente for... É possível fazer isso, é possível organizar, é possível colocar as coisas dentro de uma ordem, né? E é possível seguir essa ordem com leveza. Isso nos dá segurança, eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Eu já sei as responsabilidades que eu tenho. É bom fazer isso, né? Então, se eu não consigo, eu estou num processo de autossabotagem extremo e tem vários pontos pegando. O primeiro, perfeccionismo. O segundo, falta de reconhecimento. E a gente vai entender agora o terceiro. Só que antes, como que um filho de uma mãe que tem essa dificuldade extrema de se reconhecer, né? Que precisa da aprovação dos outros o tempo todo. Como que uma criança que é filho ou filha de uma mãe assim vai se sentir? Essa criança, ela vai precisar constantemente agradar e buscar aprovação externa, já que a mãe também demonstra essa necessidade. Então, vem aquela frase mágica da maternidade intuitiva, né? A cura da mãe é a cura do filho. O filho vai buscar constantemente agradar a aprovação externa porque ele vê a mãe fazendo isso. Ele recebe essa carga. Da mesma forma como a mãe talvez recebeu lá da mãe dela. A gente vai compartilhando aquilo ali. Então, eles podem crescer inseguros sobre o seu próprio valor, ansiosos para obter elogios, repetindo o padrão e validação externa. Então, é uma criança que vai demonstrar uma insegurança, que vai talvez surpreender com atitudes na escola que você nunca esperou dessa criança, né? Então, aquela coisa, o amiguinho, era uma criança calma, tudo certo com essa criança, não sei o quê, começou a escola, e aí o amiguinho bateu no outro amiguinho, ele foi lá e bateu também. Porque ele queria pertencer àquele grupo ali, ele queria a validação daquele amigo, porque o amigo é o mais forte, né, o que bate, ele é considerado para a criança como se fosse um ponto de autoridade, né? Se ele me bate, eu tenho que ser amigo dele, ele tem que gostar de mim, porque eu não quero apanhar dele. Então, a criança vai criando muitas vezes comportamentos que são ruins para ele, que vão prejudicar ele, vão prejudicar outras crianças também, porque ele está buscando essa validação. Terceiro ponto, crescer em um ambiente de conflito. Quem aí passou por isso? Eu tô rindo porque eu acho que é muito raro, né? Assim, na geração anterior à nossa, era muito raro ter uma família estruturada. Era muito raro ter um pai e uma mãe ali com inteligência emocional. Isso nem existia, eles nem sabiam o que significava, né? Então, assim, aqui eu vou trazer a história da Mariana. Mariana tem 37 anos, é advogada e mãe de uma menina de 4 anos. A Mariana, ela cresceu em uma casa onde os seus pais brigavam muito, brigavam todos os dias. E agora, o seu casamento, ela evita qualquer tipo de discussão. Ela está sempre fugindo de discussões. E com isso ela vai reprimindo tudo que ela sente, ela vai reprimindo. Quando seu marido reclama sobre a carga mental que ela carrega sozinha, ela se cala e tenta resolver tudo sozinha. Isso a deixa exausta, ressentida, paralisada, porque ela tem muito medo de se expressar. Então a Mariana, ela não vai conseguir construir um laço forte com esse parceiro, porque ela não consegue se comunicar,
ela vai ter dificuldade de construir essa carreira também, porque ela também vai ter dificuldade de se comunicar nesse sentido, e ela vai ter dificuldade em ser mãe, porque ela vai fugir dos conflitos com a criança. Então ela não vai conseguir estar na posição de ser a mãe, de ser a grande, de ser a adulta, de ser aquela que dá a direção, né? Porque quando a gente não consegue dar a direção, a criança começa a direcionar. E ela vai direcionar, ela vai comandar, e aí os papéis se invertem e tudo vira um caos, uma bagunça. Não é ser rígida com a criança, não é brigar com a criança, não. Ela precisa de um ponto de referência, uma direção, alguém que esteja ali estruturado para guiar essa criança. Então a Mariana, ela não teve isso. E era muita briga, muito grito dentro de casa. E ela não consegue nem escutar isso, ela foge disso. A Dani pode até usar o meu nome dessa história como Daniela antes do programa. Verdade, Dani. Eu nem pensei em ti, tá? Mas faz muito sentido mesmo. Faz muito sentido com a tua história. Então tudo trava porque ela não quer viver nenhum tipo de conflito. E conversas que nem seriam um conflito, ela, na cabeça dela, ela acha que vai acontecer uma briga, que as coisas não vão andar. Tá? Então, o que causou isso na Mariana, que agora vamos trocar para Daniela, né? Vamos trocar. Presenciar brigas frequentes entre os pais e viver nesse ambiente muito instável, totalmente inseguro para ela. Muita violência, coisas que ela não conseguia suportar. Qual que é o impacto na vida dela hoje, né? Medo de conflitos, dificuldade de se comunicar, dificuldade de se comunicar no casamento, ela se sente frustrada porque ela não consegue se expressar e ela vai adoecer também. Né? Então, tu não se comunica, tu vai adoecer a tua tireoide. E a tua tireoide é a glândula que regula os outros hormônios. Então, vai gerar uma bagunça no teu corpo gigante. E nas tuas emoções também, né? E qual que é o impacto dos filhos da Mariana / Daniela aqui, né? Eles podem desenvolver medos de conflitos também. Então, perceba que sempre a criança repete aquilo que foi vivido pela mãe. A infância da mãe é a chave para a gente resolver as dificuldades do filho. A cura da mãe é a cura do filho. Quando a gente olha para a mãe como sendo o ponto de cura, né, a gente libera essa mãe de carregar toda essa carga pesada, horrível. E a criança também se libera. Então é por isso que na maternidade intuitiva a gente vai focar na mãe para resolver aquilo que está acontecendo na criança. Tá? Então, essa criança vai repetir o silêncio da mãe. Só que pode ser que exploda coisas nessa criança, né? Então, essa criança pode estar sempre com dor de garganta, ela pode desenvolver as amígdalas, inflamar as amígdalas. Então, ela vai ter que fazer daqui a pouco uma cirurgia para retirar essas amígdalas. E aí você não entende, meu Deus, por que meu filho vai ter que retirar as amígdalas, não sei o que, isso é horrível, né? Passar por uma cirurgia, anestesia, medicamento, um monte de coisa. Porque essa criança, ela está repetindo o teu silêncio. Então, um exemplo aqui. A Pamela, não sei se ela está na live, acho que não. Ela colocou lá na rede de apoio que o filho dela teve alta da fono. Era uma criança que tinha muita dificuldade na fala, ele não conseguia falar, e ela fez, né, o programa Mãe Intuitiva, ela fez essas curas, né, fez as curas das bases dela, pai, mãe, infância, gerações anteriores, e essa criança teve alta da fono, tá falando normalmente, sem a necessidade de fazer qualquer tipo de acompanhamento. E ela colocou, né, no depoimento, eu não tenho ele aqui, porque acho que foi hoje ou ontem que ela colocou lá, então eu só li ele, não peguei aqui para compartilhar com vocês, mas só para dar o exemplo, ela escreveu: ele carregava o meu silêncio. Ele carregava o meu silêncio, era por isso que ele não conseguia falar. Então, muitas vezes, a criança que tem uma dificuldade na fala, ela está ligada a esse ponto aqui, de crescer num ambiente de conflito, um ambiente de violência, e essa criança não vai conseguir falar.
Marina, laringite também relaciona? Sim. Toda essa região aqui, ó. Tudo que tá aqui tem relação, os ouvidos também estão ligados, tá? Que forte isso, diz a Ana. Sim, muito forte. A criança carregava o silêncio dela. Quando ela conseguiu se curar, o filho passou a falar como se nunca tivesse deixado de falar. A gente tem um outro caso de uma criança que é criança que tem diagnóstico de autismo e TDAH, que também não conseguia desenvolver a fala, que a mãe, a Gabi, que é a mãe, não sei se a Gabi tá aqui também na live, a Gabi fez o processo dela lá e do nada, a gente fala, né, mas não é do nada, porque a mãe tá lá fazendo as suas reprogramações e do nada o guri começou a falar: mãe, quero água. E ele não falava nada e começou a falar. Simplesmente destravou, desbloqueou o silêncio dessa criança. Todas as questões que estão sendo trazidas das crianças, gurias, questões de doença até os 7 anos, elas têm esse vínculo com a mãe, porque a mãe, ela compartilha toda essa estrutura emocional com a criança. Os primeiros 7 anos existe uma fusão, vocês estão como se vocês fossem um corpo só. Então tem muita coisa aí que está em ti, silenciada, né, adormecida lá da infância, que está sendo refletida na criança. Tá? Para as mães que são novas, até esqueci de perguntar aí, quem está aqui pela primeira vez, tem muito conteúdo aqui nesse Instagram para ajudar vocês, com relação às doenças, às conexões emocionais, né? E todas essas questões têm alguma glândula conectada e a gente consegue fazer o tratamento pelo emocional, sem a necessidade de encaminhar a criança para uma cirurgia, dar um monte de antibiótico que, né, acaba trazendo vários efeitos colaterais. Então, é um caminho novo aí, um caminho diferente, que se vocês sentirem, o programa Mãe Intuitiva seria o caminho, tá? A Grace, eu vi o relato da Pamela, me emocionei, eu também fiquei muito emocionada, muito feliz. Vamos seguir aqui, tá, gurias? 4, tá? A gente já passou aqui por perfeccionismo, falta de reconhecimento, crescer em um ambiente de conflito e agora assumir responsabilidades precocemente, que é o nosso 4 aqui. Assumir responsabilidades precocemente. Então, assim, imagine o seguinte, tá? A Letícia, quem quiser se nomear aqui na minha história pode me avisar aí se fizer sentido. A Letícia, de 32 anos, ela é empreendedora e mãe solo de 2 filhos. A Letícia, ela começou a cuidar dos seus irmãos mais novos aos 10 anos, já que a sua mãe trabalhava fora. Hoje, ela faz tudo pelos filhos e sente que não pode delegar nenhuma tarefa. Mesmo quando sua mãe ou amigas oferecem ajuda, ela recusa, convencida de que precisa dar conta de tudo sozinha. Então, para uma mãe que teve que ser mãe dos irmãos, vai ser muito difícil para ela fazer esse equilíbrio. Ela vai ter muita dificuldade de ser adulta, porque ela já foi adulta na infância. E ela tem esse peso de ter sido, tido essa responsabilidade que não era dela. A Lourdes falando aqui, com 11 anos já cuidava da minha mãe, irmã, casa, como se fosse minha responsabilidade. Totalmente errado. Hoje a gente vê, né? Eu lembro que as famílias antigas, né, dos meus antepassados, quanto mais filhos, mais funcionários, né? Mais trabalhadores aí para trabalhar na roça, para limpar a casa, para fazer tudo que precisava, para cuidar dos irmãos mais novos. Então isso é completamente errado. A gente sabe disso hoje. Hoje a gente, eu acho que a grande maioria das pessoas não faz mais isso. Puxa vida, eu não tenho o que fazer, não tenho como fazer, eu tenho que trabalhar e meu filho mais velho tem que cuidar da minha filha. Gente, tem que arrumar uma forma de fazer isso. Você está condenando a criança mais velha a não ser criança. Isso não é legal, isso está errado. Então,
Eu sou completamente contra isso. Então o Juan tem 16 anos e ele não cuida das minhas filhas mais novas. Não importa que ele já é grande, ele tem o papel dele, né? Claro que ele tem outras responsabilidades já, porque ele já é maior. Mas uma criança cuidando de outra criança tá errado e a consequência é muito grande. Então essa personagem aqui, a Letícia, ela foi forçada a cuidar de irmãos mais novos e assumir papéis de adulto devido à ausência ou negligência dos pais. Então, olha, essa ausência que ela viveu e essa necessidade de ser hiper responsável afastou dela um parceiro. Então, ela é mamãe solo porque ela se sente tão sozinha naquilo ali, ficou tão pesada aquela programação para ela que ela não conseguiu ter um parceiro para ficar com ela e ajudar ela. Entende? Então, assim, a tendência da Letícia é se sobrecarregar, ter muita dificuldade de delegar tarefas, de pedir ajuda, se sente muito culpada quando ela para descansar. É uma pessoa que não consegue descansar, que tem dificuldade de descansar, está sempre ali correndo, ela pode estar exausta, ela vai seguir ali naquela correria. E qual que é o impacto numa criança, né? Vendo uma mãe vivendo dessa maneira, sempre sobrecarregada. Os filhos, eles vão sentir que precisam ser independentes cedo demais, ou que é errado pedir ajuda. Então, a mãe pode delegar pequenas responsabilidades, criando uma sensação de peso e pressão desde a infância. Então, pode se repetir isso, mas a criança ela vai entender que ela não pode sobrecarregar mais a mãe, ela não vai pedir nada para a mãe, e ela vai também se sentir na responsabilidade de assumir a responsabilidade de um adulto. Próximo ponto aqui, críticas constantes. A Ana, de 36 anos, ela é médica e mãe de um bebê de 9 meses. Na infância, ela era muito criticada. Qualquer coisinha que ela fazia já era grito, já era briga, já era castigo, já era agressão. E agora, como mãe, ela se sente incapaz de relaxar. Ela sempre foi criticada por pequenos erros. Pequenos erros eram sempre críticas, críticas, críticas. Então ela questiona tudo que ela faz. Ela tem muita dificuldade de tomar uma decisão na vida dela. Ela não consegue escolher as coisas. É como se a voz da mãe dela ainda estivesse dentro da cabeça dela, chamando ela de burra, falando que ela não conseguia fazer as coisas direito. E aí ela fica nesse lugar de se autocriticar o tempo todo. Então, o que aconteceu, né, com essa Ana? Pais críticos que apontavam frequentemente os erros ou falhas, mesmo com boas intenções. Então, às vezes era uma criança que estava ali com uma boa intenção, só que o pai e a mãe não conseguiam trazer essa visão para essa criança. Sempre era crítica, sempre estava ruim. Na vida adulta, essa pessoa vai se autocriticar o tempo todo, vai ter baixa autoestima, medo de julgamento. Então não vai se aventurar a fazer alguma coisa muito diferente, porque as pessoas vão julgar ela e vão criticar. Então, aquela coisa do externo, né? O que as pessoas vão dizer? Isso vai vir muito forte para essa pessoa. Não vai se sentir à vontade com as suas imperfeições, né? Essa Ana sou eu, diz a Ana. Ana. Então, intuitivamente veio Ana, de repente era você mesmo. E os filhos da Ana, como que ficam, né? Como que a gente vai acabar programando essa criança em ver essa mãe ali se autocriticando o tempo todo? Os filhos
da Ana podem crescer ouvindo críticas indiretas ou percebendo a insegurança da mãe. Isso pode levar também a uma repetição de baixa autoestima, dificuldade de lidar com erros. Sabe aquela criança que quando erra se desestrutura? Começa a chorar, fica com raiva, porque ela já se coloca nesse lugar de autocrítica. Quando vocês erram, como que vocês se sentem? Como que vocês reagem? Vocês ficam com raiva? Vocês se desestabilizam? Então é por aí para entender se essa crítica ela tá ativada aí. A Ana falou, a minha filha. Ó, eu sou muito crítica, meu filho fica assim. Minha filha fica assim, a Leide tá falando também. Ah, então pegaram esse ponto aí. Por acaso veio parar na live, Ana, você tava sumida mesmo. Que bom que tu tá aqui. Não aceito o erro meu. Alguém não aceitava esse teu erro. E agora você programou isso. A gente tem que desprogramar. A gente vai fazer uma reprogramação hoje na intenção de desprogramar essas questões que a gente está olhando aqui. O que vocês se identificaram, tá? Outro ponto aqui, o sexto ponto. Carência afetiva. Carência afetiva. A gente tem a Camila, de 42 anos, ela é publicitária, mãe de um adolescente, tá? Então aqui tem um cenário de uma mãe de um adolescente. A Camila cresceu com pais que trabalhavam muito e tinham pouco tempo para ela. Hoje ela sente dificuldades em priorizar as suas próprias necessidades. Ela se sobrecarrega no trabalho para garantir a melhor educação para o filho dela. E nunca tira um tempo para descansar, nunca tem tempo para ela, nunca tem tempo para olhar para ela. Ela se sente egoísta só de pensar que ela vai separar um horário para fazer uma meditação, para fazer uma caminhada, para fazer uma academia, para fazer qualquer coisa que ela queira, ler um livro. Tá pegando tudo, meu Deus, tem muita coisa então aí para limpar. Vamos passar uma vassoura aí hoje, vamos dar uma limpada boa. Mães intuitivas vão ter acesso a esse material que eu estou trazendo para vocês lá dentro da plataforma, dentro do acervo do SOS Mãe Intuitiva, das gravações, tá? Vai ficar um PDF com todas essas referências para vocês olharem com calma, ler novamente, tá? Então, vocês vão ter acesso depois a esse material aqui, tá? Que eu construí. Então, essa mãe, ela se sente uma egoísta, ela se sente culpada de priorizar ela. Por quê? Porque os pais nunca priorizaram ela. Então, a situação dessa mãe, da Camila, foi crescer com pais emocionalmente ausentes ou indisponíveis. Qual que é o impacto dela na vida adulta? Ela tem dificuldade de estabelecer limites, ela não consegue priorizar suas próprias necessidades, ela está sempre exausta emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e mesmo assim ela não consegue parar. Tá dando náusea, é muita coisa para limpar. Deixa sair, Kátia, se precisar. O vômito salva. É uma limpeza rápida, o corpo é inteligente. O que vai acontecer com a mãe com a mãe não, com o filho adolescente da Camila, né? Que é essa mãe que não consegue se priorizar, porque nunca priorizaram ela na infância. Os filhos de Camila, então, podem sentir que são emocionalmente invisíveis. Então, ela tá lá, trabalhando para dar o melhor pro filho dela, melhor colégio, melhor inglês, melhor não sei o quê, aula de não sei o que lá, fazer o melhor vestibular, não sei o quê. Só que para esse adolescente, ele sente que ele é invisível para essa mãe, porque essa mãe não consegue priorizar ele também, no fim das contas.
está sempre ali repetindo a vida do pai e da mãe. A mãe está sempre muito focada em suprir as necessidades materiais e não consegue olhar para as questões emocionais, porque ela também não faz isso para ela. Dificilmente a gente consegue ajudar um filho nas questões emocionais dele quando a gente não faz isso com a gente. Né? A gente não tem essa referência, a gente não consegue ajudar eles. O que vai acontecer com esse adolescente? Ele vai ter muita dificuldade de criar vínculos no futuro. Vínculos profundos, porque não aconteceu esse vínculo profundo na infância. Quando não acontece esse vínculo profundo na infância, a gente fica com muita dificuldade de criar vínculos no futuro. A Marise falou aqui, eu nunca fui carente, sempre fui fria, durona, proibida de amar, agora estou gestante. Tu tá gestante! Que legal, parabéns! E ando carente ao extremo, então tá vindo coisas aí, talvez tenha a ver com isso, tá? Que eu acabei de falar. Você tava, de repente, nessa situação, cara, eu não vou criar vínculo, eu não vou demonstrar que eu quero esse vínculo, que eu desejo esse vínculo, então essa carência, ela tá vindo como uma resposta de que tu tem que resolver isso, né? Olha pra tua infância, se joga no programa, né? Bora fazer que tudo vai ficando melhor. Mais uma situação. Gurias, é um monte de coisa, tá? Mas é importante porque eu tenho certeza que vai fechar com alguma coisa que tá aí e no final a gente vai fazer a reprogramação. E aí vocês vão liberar aquilo que tá aqui. Vocês trouxeram tudo pra consciência agora, tá tudo numa cestinha e a gente vai tirar isso de dentro de ti, tá? Prestem atenção aqui, fiquem comigo. 7º ponto, traumas relacionados à autonomia. Tem a história aqui da Fernanda, de 39 anos, ela é engenheira, mãe de gêmeos. A Fernanda, na infância, os pais dela controlavam todas as suas escolhas. Desde a roupa que ela ia vestir, até os amigos que ela tinha. Agora, como adulta, ela tem dificuldade em confiar em si mesma. Ela não consegue confiar no seu próprio julgamento. Com frequência, ela fica procurando conselhos de outras pessoas, mesmo para decisões simples. E muitas vezes ela recorre lá na mãe e no pai para pedir conselhos, para poder decidir alguma coisa. Euzinha... Se fosse bingo, eu já tinha gritado aqui. Adorei essa. A gente tem que fazer o bingo da mãe intuitiva. O que vocês acham? Vamos fazer? Que horror. Vamos chorar. Vamos rir e chorar ao mesmo tempo. Ai, gente. Quem acertar todas vai ganhar um brinde. Quem marcar todas, me chama no direct depois que eu vou dar um brinde pra vocês. Então agora, como adulta, ela não consegue tomar decisões, ela sempre pede para alguém decidir para ela, né? É aquela pessoa que vai, se ela for buscar, por exemplo, uma terapia, algo nesse sentido, ela vai estar sempre muito dependente dessa terapeuta, né? Ela não vai conseguir sair da terapia nunca mais, porque ela vai achar uma bengala ali para tomar as decisões por ela. Que bom, gurias, que vocês estão se dando conta, gabaritando a Ana. Os outros riem das desgraças alheias e nós, pelo menos, rimos das nossas. Isso, vamos levar com alegria, porque é isso, né? O brinde já é meu. Oi, Dani. Ó, bingo a bengala. Prestem atenção. Eu faço terapia há 15 anos. Tudo certo, gente. 15 anos de terapia? Precisa de tudo isso? Será que tu não tá usando essa terapeuta como uma bengala para tomar as decisões por ti? Para tu não se autorresponsabilizar e ser grande adulta? Terapia é bom, só que
às vezes a gente está usando ela como uma bengala. Se acomoda isso? Eu diria que você está na minha mente. Não estou, mas estamos conectadas com certeza. Então, o que aconteceu? Controle excessivo lá do pai e da mãe, né? Essa criança nunca teve autonomia, ninguém disse, olha, eu confio em ti, vai, né? Faz as tuas escolhas. E na vida adulta, dificuldade em confiar no seu próprio julgamento, medo de tomar decisões, vai sempre buscar uma bengala, né? Ah, meu marido decide tudo, meu marido resolve tudo, minha mãe resolve pra mim, minha tia, minha Dinda, minha terapeuta, né? É isso. Está contando a minha história, diz a Mônica. Essa história já foi minha também, gurias. Kátia, que lindo, Kátia. Estamos sintonizadas. Rindo de nervoso nesse bingo. Eu vou mudar o nome da live para Bingo da Mãe Intuitiva. Tá? Quem me apoia aí. Vocês têm que convidar mais mães para o nosso bingo, por favor. Se vocês puderem aí, tem um aviãozinho de papel, já manda para as mães aí, 3 mães pelo menos que vocês conhecem, amigas de vocês, para vir rir com a gente, porque é necessário, a gente tem que fazer esse processo com alegria. Já mandem para elas aí, ó, esse conteúdo é bom, vai te ajudar. Veio muita gente na mente com os relatos, né? Sim, eu lembrei de muita gente também. Então, talvez mandem para essas pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar essas pessoas também. A gente vai ter a reprogramação no final e elas vão se beneficiar também desse bingo aqui da Mãe Intuitiva. A gente está finalizando aqui, tá? Tem mais alguns pontos que eu preciso trazer para vocês. A live fica gravada no Instagram por um tempo, tá, gurias? Então, vocês podem até compartilhar aí, porque vai ficar disponível por um tempo. Para as mães intuitivas, essa semana, eu não lembro agora se é essa semana ou se é na segunda que vem, enfim, vou confirmar depois para vocês. Mas logo sobe com o material complementar, né? As mães intuitivas vão ter ali o material complementar também, tá? A gente tem agora a insegurança financeira. Se lá na infância a gente viveu insegurança financeira dos nossos pais, tem impacto também nessa nossa organização de vida na vida adulta. Então, olha só, a Paula tem 34 anos, ela é contadora e mãe de uma menina de 6 anos. A Paula cresceu em uma casa onde o dinheiro era sempre uma preocupação. Apesar de hoje ter uma boa estabilidade financeira, ela trabalha até tarde, economiza nos pequenos luxos para a família por medo de perder tudo. Ela está sempre com esse medo de que vai perder, de que não vai mais ter dinheiro, de que vai faltar, de que vai ficar desempregada, de que ela está sempre com essa aflição. A filha dela fica questionando ela por que eles nunca tiram férias, por que a mãe nunca faz alguma coisa para ela, por que a mãe não, né, não busca alguma coisa assim para ela poder comemorar a vida, descansar, enfim. Essa mãe, ela tá sempre ali, ó, segurando esse dinheiro com medo de perder, medo de ficar sem. Tá? Então, as experiências de escassez e a instabilidade financeira que essa mãe viveu com os pais lá na infância fizeram ela ter muito medo de não ter. Então, ela trabalha muito para poder ter aquilo, ela se sacrifica para ela não passar por aquele mesmo perrengue. Tá? Então, tendência a qualquer impacto, né, na vida adulta, ela supervaloriza o trabalho e negligencia todo o resto. Então, ela não vai equilibrar carreira, maternidade e casamento. Ela vai colocar o trabalho lá no topo, o dinheiro vai ser a prioridade da vida dela. Ela não vai conseguir criar esse equilíbrio que a gente quer, que a gente deseja.
Como que os filhos, né, da Paula, no caso ela tem uma filha de 6 anos aqui nesse exemplo, né? Como que ela vai reagir? Ela pode absorver a ansiedade da mãe em relação ao dinheiro. Mesmo que a família esteja financeiramente estável, isso pode levar a uma relação de conflito com o dinheiro no futuro, seja com medo de gastar ou consumir muito como forma de compensação. A Camila botou aqui o contrário, quem gasta muito. Talvez a sua mãe era a Paula aqui do exemplo, né? Que não gastava, que segurava o dinheiro. Daí agora, quando tu é adulta, tu ficou com ranço disso, vou gastar tudo. E aí você cria uma compulsão por gasto de dinheiro. Né? E que também não vai ser saudável, porque você vai trabalhar muito, vai se sacrificar muito e vai gastar muito, então você não vai ter esse equilíbrio acontecendo, tá? Outro ponto aqui, ausência de modelos saudáveis. Então a Júlia, de 41 anos, ela é designer e mãe de 2 meninos. Os pais de Júlia estavam sempre ocupados e nunca demonstravam importância em cuidar de si mesmos, né? Deles, adultos. Agora a Júlia repete o padrão. Vive para os filhos e o trabalho, raramente tirando um tempo para hobbies ou autocuidado. Ela sabe que está exausta, mas sempre sente que não tem escolha. E teme ser considerada uma mãe negligente. Então é aquela pessoa que pegou o exemplo do pai e da mãe, que estavam ali num processo de muito sacrifício e que nunca cuidavam de si mesmos e nem do casamento, e vai abandonando isso. Né? Então, vai focar nos filhos, vai focar no trabalho e todo o resto vai ficar abandonado, inclusive ela. A Ju colocou aqui, quando o dinheiro vem e surgem despesas extras. Essa programação aí. Tem questões com o dinheiro aí para olhar. Mães intuitivas, utilizem as nossas ferramentas para fazer a liberação dessas questões específicas. Lembrem-se que nós temos todos os recursos para liberar as informações, as programações que estão no nosso DNA. Né? Então, usem a bula intuitiva, usem a ferramenta, porque ela vai ajudar vocês a fazer essa liberação. Tá? Então, quando eu não tenho um modelo saudável que mostre assim, eu tenho valor, a família tem valor, né? O meu casamento tem valor, eu vou buscar o quê? Eu não vou cuidar de mim, eu vou buscar um casamento que não é um casamento saudável, é um casamento que é tóxico, que me adoece. Eu não vou ter um ambiente familiar saudável, porque eu tô repetindo, né? Então, tudo entra num processo de repetição. Então, como que está impactando na vida dela, né? Repetição de padrões familiares de desequilíbrio, né? E sacrifício excessivo. Tá sempre ali se sacrificando. E o que vai acontecer com os filhos, né? Dessa Júlia? Eles vão crescer sem aprender a importância do autocuidado. Eles vão crescer sem autoestima, sem equilibrar responsabilidades com lazer. Que esse é o nosso probleminha aqui. Como que eu equilibro maternidade, carreira, casamento? Eu tenho que equilibrar responsabilidades com prazer. Criança não tem que ter responsabilidades, crianças pequenas, né? Adultos, sim. Então, se eu tenho muita dificuldade de assumir responsabilidades, eu não estou conseguindo ser grande, eu não estou conseguindo ser adulta. E o último aqui do nosso bingo, vamos ver quem é que vai acertar, experiências de abandono ou rejeição. Tá? Esse é o último ponto a ser olhado. Então aqui a gente tem a Alice, de 38 anos. A Alice é fisioterapeuta, ela é mãe de uma menina de 7 anos.
Alice, ela foi abandonada pelo pai aos 8 anos e passou a vida tentando ser boa o suficiente para não ser rejeitada novamente. Como mãe e esposa, ela se sobrecarrega para agradar todo mundo. E não consegue dizer não. Acaba esquecendo de si mesma. E ela está sempre exausta. Emocionalmente exausta, mentalmente exausta, fisicamente exausta. Ela está sempre fazendo coisas que ela não gostaria de fazer, mas ela precisa, ela se sente na necessidade de fazer isso, senão ela vai ser novamente abandonada. Então, todas as situações que ela vai vivendo tem relação com isso, com esse sentimento de abandono. Preciso fazer porque senão serei abandonada novamente. Então temos aí uma cesta cheia de memórias a serem reprogramadas, né? Então, o que essas experiências de abandono e rejeição elas causam, né? Quais são os impactos ali na infância? Perder um dos pais, né? E mesmo que seja um luto, né? O pai faleceu, a mãe faleceu, também é uma forma para a criança de rejeição. A criança não entende que aconteceu isso, né? Mônica fez bingo. Mônica, você ganhou o bingo, Mônica. Su, vai ficar assim. Fica disponível aqui por um tempo, tá? Divórcios traumáticos também podem trazer essa sensação de rejeição para a criança, tá? E o que acontece com essa mãe, né, na vida adulta? Ela vai ter medo de abandono em relacionamentos, tendência a se sobrecarregar, para merecer amor e aceitação. Pode ser que ela tenha uma dependência emocional muito grande com os filhos também, porque ela vai ficar com medo que os filhos também rejeitem elas. Divórcio também entra aqui, tá, Edavi? Meu áudio tá muito baixo, gurias, eu não sei, tá? Bem pertinho aqui. O Instagram tá bem maluco hoje. E quais são os impactos, né, de um filho de uma mãe que foi rejeitada e que se sente assim, né? Os filhos podem sentir que precisam ser bons o suficiente para não serem abandonados. Eles podem ter exatamente a mesma sensação da mãe. Então, quando eu falo a cura da mãe e a cura do filho, são esses pontos que a gente olha. Então, eu tô super bem, meu filho tá doente, tá? Mas será que não tem alguma coisa aí na tua infância, escondida lá no teu inconsciente, que tá afetando essa criança? Se essa criança tiver menos de 7 anos, tem alguma história aí por trás. Tem alguma coisa aí que está acontecendo. Então, essa criança que já recebe essa programação da mãe de ter que, para não ser abandonado, tem que ser muito bom, tem que fazer tudo que os outros querem, não pode dizer não, e aí uma série de coisas, isso pode resultar uma busca excessiva por aceitação, sensação constante de insegurança nos relacionamentos, vai acabar buscando um relacionamento que pode criar algum tipo de dependência emocional, né? Um relacionamento mais tóxico que não vai ser positivo para essa pessoa, né? E é isso. Temos muitos bingos aí, brincadeiras, né, gurias? Mas assim, é importante que a gente olhe, porque não adianta eu vir montar uma rotina aqui com você sem liberar as questões emocionais. Porque sem esse peso, né, dessa cesta de programas que a gente olhou aqui, que a gente tem da infância, sentar na cadeira, pegar um papel e organizar a rotina fica fácil. Não é fácil organizar e executar quando a gente tem essa carga. É essa carga que a gente tem que tirar. É isso que a gente tem que fazer em primeiro lugar. Eu nunca consegui ser organizada. Eu era a pessoa mais desorganizada do mundo, porque eu tinha essa carga. Eu também fazia bingo, né? Então, assim, eu precisei me curar para eu poder curar os meus filhos, para eu poder curar o meu casamento, curar minha vida, curar minha família, curar o meu trabalho, né? Foi onde eu me encontrei aqui também. Então, tudo vai se encaixando a partir da limpeza dessa carga,
tá? Então, como que a gente faz isso dentro da maternidade intuitiva? Tá? Na maternidade intuitiva, a gente tem o programa Mãe Intuitivo. O objetivo dele é fazer esse resgate, né, de maneira integral, tanto física, mental, emocional e espiritual da mãe e dos seus filhos. Tem muitos pais que fazem junto, né? Então, muitas vezes o pai acaba entrando e fazendo o programa junto com a mãe. Eu acho isso muito bom. Então, toda a família é beneficiada. E a gente vai seguindo ali um percurso que é conduzido por mim, onde a gente faz as reprogramações bases inicialmente. Sempre vocês vão ouvir eu falar isso. A cura da mãe é a cura do filho. Eu preciso curar a minha base para eu me organizar, para eu equilibrar a minha carreira, para eu encontrar aquilo que realmente faz o meu coração, né, vibrar no sentido profissional, né, para eu me sentir bem, me sentir alegre ali no meu trabalho. E toda essa estrutura vai se organizando a partir da liberação dessas bases, tá? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui uma coisa, peraí. Aqui, só para vocês entenderem, eu vou ter que sair daqui que eu tô... Tá. Bem rapidinho aqui, só para vocês entenderem a estrutura do programa. A gente tem 3 fases. Fase lagarta, casulo, borboleta. Todo o percurso é conduzido por mim, você só precisa fazer. Tá? Então, é só fazer, iniciar e fazer. Então, a gente tem algumas reprogramações que são muito importantes, que é a reprogramação com o pai, reprogramação com a mãe, reprogramação com os antepassados, a reprogramação da tua chegada aqui nesse planeta, né, nessa vida. Então, você vai voltar lá para o útero da sua mãe, vai fazer a reprogramação da gestação, e a gente vai também olhar para a sua infância, porque são essas bases, todo esse peso que está sendo trazido. Muito do que eu trouxe ali são questões que já estavam com a tua mãe e com o teu pai, e você só recebeu a transferência disso e está transferindo isso para os teus filhos. Então a gente corta isso, a gente para de compartilhar toda essa carga. Tá? Então, cada fase tem um propósito, um objetivo de realmente mudar completamente a sua vida, a sua saúde, e a saúde de maneira integral. Então, física, mental, emocional e espiritual. Então, eu vou cuidar primeiro da estrutura do emocional lá na primeira fase, porque é a mais importante, né? É a fase lagarta. Então, a partir daqui tudo muda, você já para de gritar, as situações vão se organizando, a gente libera essa cesta de coisas, a gente começa a mudar já o nosso caminho. Aqui são onde acontecem todas as reprogramações base, da gestação também dos filhos, tudo aqui nessa primeira etapa da lagarta. Depois a gente vai para o casulo para trabalhar as nossas questões de imunidade mesmo, o nosso corpo, aquilo que está ali sendo guardado, retido, né? Como eu expliquei para vocês, a tireoide está guardando informações aqui, ela vai desequilibrar, então a gente libera ali o que está prendendo essas glândulas de funcionar, dos hormônios funcionar da melhor forma, do corpo ser nutrido, né, da melhor forma. E a gente vai depois para a borboleta, que é a fase final, que é onde a gente faz a limpeza da carga genética, que causam desequilíbrios, que causam doenças, que nos bloqueiam, que nos tiram do nosso centro, né, do nosso equilíbrio. Então aqui a gente faz esse fechamento, que são as reprogramações de DNA específicas por sentimentos. Então a gente reprograma escassez, culpa, ressentimento, ansiedade, medo, raiva, rejeição, que a gente vai ponto a ponto fazendo essa reprogramação. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que pode acontecer se você viver a maternidade intuitiva aí no seu dia a dia. Aqui a gente não segue regras prontas, a gente aprende a escutar a nossa intuição, a curar a nossa história e criar uma nova forma de maternar, com mais leveza, consciência e conexão. Se você quer dar o próximo passo, na descrição desse vídeo você encontra os links da maternidade intuitiva e eu te espero lá. Um beijo!